O abandonado flutuava no silêncio entre as estrelas. O comandante Zitra da frota expedicionária Cal-3 já tinha visto navios mortos antes. Hulk despojado por invasores. Rex distorcido por colisões de asteroides. Até mesmo os projéteis assustadores deixados para trás depois que os navios da peste foram abandonados no vazio. Mas este foi diferente. A nave humana ficou imóvel contra a escuridão, com o casco marcado, mas intacto. Nenhum sinal de socorro. Sem assinaturas de radiação. Não há sinais de falha estrutural. Apenas silêncio. O comandante completo de scan informou seu oficial sensor, com as penas da crista achatadas e inquietas. Os sistemas de suporte à vida ainda estão operacionais. Reator de fusão funcionando a 17%. Iluminação de emergência ativa em múltiplas seções. Os 4 olhos de Zitra se estreitaram. Operacional? Então por que não há comunicações? Desconhecido. O nome do navio pode ser traduzido como USSV Perseverance. O registro indica que era uma nave de pesquisa no espaço profundo. Elogio da tripulação. Ele fez uma pausa. 43 humanos. Era? O navio ficou à deriva por aproximadamente 2 ciclos padrão. Nenhuma chamada de socorro registrada. Nenhum campo de destroços. Comandante. Ele se virou para encará-la, seu tradutor lutando com as próximas palavras. Não há corpos na varredura térmica. Mas os sensores internos da nave mostram movimento. Um arrepio percorreu a espinha de Zitra. Ela comandou operações de salvamento por 12 temporadas. Ela conhecia o olhar de sua tripulação, o antigo medo das presas que transcendia as espécies. Seu povo evoluiu em um mundo de predadores. Eles entendiam o perigo. Movimento, ela repetiu lentamente. Defina movimento. Esporádico. Corredor 7 a 12. Área de engenharia 2. Mas, comandante, as assinaturas térmicas não correspondem à biologia humana. Eles estão com frio. E eles não estão seguindo os padrões padrão de patrulha. Zitra olhou para a tela de visualização. A nave humana parecia tão comum. Design utilitário. Função sobre forma. Os humanos eram conhecidos por isso, extremamente práticos, construindo seus recipientes como ferramentas e não como obras de arte. Mas todos na comunidade galáctica ouviram as histórias. Os humanos eram recém-chegados, apenas 200 ciclos desde o primeiro contato. Eles eram fracos em comparação com a maioria das espécies. Sem armadura natural, sem garras, sem veneno. Eles não poderiam sobreviver no vácuo como os Torvianos ou processar radiação como o Helix. Eram coisas macias e frágeis que precisavam de regulação constante de temperatura e morriam se a sua atmosfera caísse abaixo de certos níveis de oxigênio. No entanto, eles de alguma forma abriram caminho até as estrelas por pura determinação teimosa. E eles eram estranhos. Recomendações. Zitra perguntou à sua tripulação. A doutrina padrão de salvamento sugere que reportemos e sigamos em frente, disse seu segundo oficial rapidamente. As embarcações humanas foram sinalizadas como imprevisíveis. Não estamos equipados para isso. Não vamos deixar sobreviventes. Zitra o interrompeu. Se houver alguma chance de alguém estar vivo naquela nave, temos uma obrigação sob os protocolos de resgate. Monte uma equipe de embarque. Trajes ambientais completos. Armado, mas com regras rígidas de combate. Quero exames de toxicidade, verificações de radiação e protocolos de risco biológico em vigor. Sua tripulação trocou olhares, mas moveu-se para obedecer. 20 minutos depois, Zitra estava na câmara de descompressão com 3 dos seus melhores. Sargento Kelvin, um enorme guerreiro Vrus cuja espécie já dominava o combate muito antes do voo espacial. Doutora Mira, uma fugitiva delicada cujo povo aperfeiçoou a medicina em 1000 mundos. Um alferes Stork, jovem mas perspicaz, com a curiosidade superando o bom senso. Lembre-se, disse Zitra enquanto a câmara de descompressão se abria, os humanos são imprevisíveis. Seus navios refletem isso. Fiquem juntos.
Confie nos seus sensores. E se alguma coisa parecer errada, qualquer coisa, extraímos imediatamente. O túnel de atracação se estendeu, braçadeiras magnéticas fixaram-se no casco da nave humana com um som metálico que ecoou no silêncio. A porta externa já estava aberta. Comandante, Kelvin rugiu, sua arma varrendo o corredor além. A porta deveria estar selada. Protocolos de emergência teriam. Eu sei, Zitra sussurrou. Eles entraram. O corredor estava escuro, exceto pelas luzes vermelhas de emergência que lançavam tudo em tons de sangue. As paredes eram de metal liso, cobertas de escrita humana. Sinais de alerta. Marcadores direcionais. Protocolos de segurança impressos naquela estranha linguagem angular que eles preferiam. O suporte de vida está ativo, relatou a doutora Mira, verificando seu scanner portátil. Os níveis de oxigênio são ligeiramente baixos, mas respiráveis. A temperatura é estranha. Continua flutuando. 20 graus, depois 15, depois de volta a 20. Mau funcionamento do reator? Torque sugerido. Não. O sistema está respondendo a alguma coisa. Como se estivesse tentando acomodar. Ela parou. Acomodar o quê? Zitra exigiu. Antes que Mira pudesse responder, um som ecoou pelo corredor. Rítmico, deliberado, cada vez mais próximo. A arma de Kelvin foi disparada. Contatos. Múltiplo. Passando da seção 7. As batidas ficaram mais altas. Não era o som de botas contra metal. Foi outra coisa. Algo mais difícil. Mais nítido. Então eles viram. Uma figura emergiu das sombras no final do corredor. Tinha a forma humanoide, mas estava errado em todos os aspectos importantes. Ele usava os restos esfarrapados de um uniforme humano, mas o corpo por baixo estava retorcido. Muito magro. Muito angular. Sua cabeça se inclinou em um ângulo impossível, e quando as luzes de emergência piscaram em seu rosto, Itra viu órbitas vazias que de alguma forma ainda pareciam vê-las. Sua mandíbula estava aberta, revelando dentes que haviam crescido muito e eram muito afiados. E sorriu. Pelos ancestrais, Mira respirou. O que eles fizeram? A coisa que uma vez foi humana levantou uma mão. Seus dedos eram alongados, as unhas transformadas em garras negras que raspavam a parede enquanto ele se movia. Atrás dele, mais figuras emergiram da escuridão. O sangue de Zitra virou gelo. Eles não eram sobreviventes. E eles não estavam totalmente mortos. Recue, Itra comandou, sua voz firme apesar do terror arranhando seu peito. Devagar. Sem movimentos bruscos. A criatura parou de avançar. Eles ficaram sob a luz vermelha bruxuleante, balançando levemente como se fossem movidos por uma corrente invisível. Eram 5 agora, todos vestindo restos de uniformes humanos. Tudo distorcido em algo que desafiava a natureza. Kelvin manteve a arma apontada para o mais próximo. Comandante, tenho tiros certeiros. Permissão 2. Mantenha fogo, sibilou Zitra. Não sabemos com o que estamos lidando. O scanner da doutora Mira zumbia freneticamente. Comandante, essas leituras são impossíveis. As assinaturas biológicas são humanas, mas também não. Há atividade neural, mas ela é distribuída por todo o corpo, não apenas pelo cérebro. E a temperatura, eles estão gerando calor internamente e depois liberando-o. É por isso que os sistemas da nave continuam flutuando. Eles estão vivos? Torque sussurrou. Não sei, admitiu Mira. Por todas as definições, sei que eles deveriam estar mortos. Mas eles estão se movendo. Eles estão cientes. Lá. As criaturas mais próximas avançaram na direção deles com precisão mecânica. Sua mandíbula trabalhava silenciosamente, como se tentasse lembrar como falar. Então, impossivelmente, aconteceu. Deixar. A palavra mal era humana. Um sussurro áspero que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo.
O tradutor de Zitra lutou com isso, alimentando suas interpretações concorrentes. Partir. Fugir. Pular. Correr. Estamos aqui para ajudar, disse Zitra, lutando para manter a voz calma. Detectamos sua nave. Pensamos que poderia haver sobreviventes. A cabeça da criatura inclinou-se ainda mais, quase 90 graus. Suas órbitas vazias fixaram-se nela. Sobreviventes, repetiu. Então algo que poderia ter sido uma risada saiu de sua garganta. Sim. Nós sobrevivemos. O que aconteceu com você? Zitra perguntou. O que aconteceu com este navio? O sorriso da criatura se alargou de forma impossível. Sua mandíbula se desequilibrou como a de um predador. Encontramos algo. No escuro. Entre as estrelas. Nós o trouxemos de volta. Levantou uma mão com garras, gesticulando vagamente para trás deles. Nós pensamos que poderíamos estudá-lo. Entenda isso. Controle-o. Controlar o quê? Doutora Mira deu um passo à frente apesar do grunhido de advertência de Kelvin. O que você encontrou? A atenção da criatura voltou-se para ela. Por um momento, algo quase humano brilhou em seu rosto arruinado. Reconhecimento. Pena. Não vá mais fundo, sussurrou. Não vá ao laboratório. Não olhe para o que encontramos. Não deixe que ele veja você. Atrás dele, as outras criaturas começaram a se mover. Não para a frente, mas para os lados, pressionando-se contra as paredes como se tentassem abrir espaço. Como se algo estivesse por vir. Um novo som ecoou pelo corredor. Não tocando desta vez. Algo mais pesado. O que? Como carne sendo arrastada sobre metal. A temperatura caiu 10 graus em segundos. Comandante, a voz de Kelvin estava tensa com um medo mal controlado. Precisamos ir embora. Agora. Mas Zitra não conseguia se mover. Ela olhou para a criatura diante dela com o aviso em seus olhos vazios e entendeu. Esses humanos não tinham acabado de morrer. Eles foram transformados. Transformado em algo que poderia sobreviver em condições que deveriam tê-los matado. E o que quer que tenha feito, ainda estava no navio. Quantos de vocês sobraram? Ela perguntou baixinho. O sorriso da criatura desapareceu. Todos nós. Nenhum de nós. Estamos aqui. Estaremos sempre aqui. Guardando. Mantendo-o contido. Você está mantendo algo trancado em sua própria nave? Alguém tem que fazer isso. A voz da criatura falhou. Por um momento, Zitra ouviu o eco da pessoa que tinha sido. Com medo. Determinado. Humano. Tentamos destruí-lo. Tentei descartá-lo. Tentei queimar. Mas não morreria. Então nos adaptamos. Tornou-se o que precisávamos ser. Para mantê-lo aqui. Para evitar que se espalhe. O som do arrastamento molhado ficou mais alto. Ir. A criatura gritou de repente, sua voz se distorceu em algo que fez o tradutor de Zitra gritar em protesto. As outras criaturas juntaram-se a nós, num coro de advertências desumanas. Saia do navio. Esqueça que você viu os Estados Unidos. Esqueça que existimos. Zitra agarrou o braço da doutora Mira e puxou-a de volta. Mover. Todos de volta ao navio. Eles correram. Atrás deles as criaturas não os seguiram. Em vez disso, viraram-se para encarar o que quer que estivesse vindo das profundezas do navio. Zitra arriscou uma olhada para trás e os viu formando uma fila, seus corpos retorcidos bloqueando o corredor. Protegendo as fronteiras de algo pior do que eles próprios. A equipe rompeu a câmara de descompressão. Kelvin apertou a liberação de emergência e o túnel de acoplamento se soltou com força explosiva. Através da janela de visualização, Zitra observou a nave humana recuar. Nas luzes bruxuleantes de emergência ela podia ver movimento nos corredores. Sombras movendo-se contra sombras. As criaturas estavam lutando contra alguma coisa, embora ela não conseguisse ver o que. Comandante,
A voz do seu piloto estalava acima da calma. Estou detectando enormes flutuações de energia daquela nave. Vários campos de contenção estão ativos nos conveses inferiores. O que quer que eles estejam segurando, está tentando se libertar. Zitra olhou para o abandonado. Na tumba que aqueles humanos construíram em seu próprio navio. Marque este local como zona de perigo, ela ordenou. Quarentena da turma Ômega. Nenhum navio deverá aproximar-se num raio de 10 milhões de quilômetros. Boias de alerta automatizadas devem ser implantadas imediatamente. E os humanos? Torque perguntou. Não deveríamos relatar isso ao governo deles? Eles podem ser capazes. Não. A voz de Zitra era dura. Esses humanos fizeram sua escolha. Eles estão guardando alguma coisa. Contendo isso? Vamos respeitar esse sacrifício, garantindo que ninguém mais cometa erros. Ela saiu da janela de visualização, mas não antes de ver uma última coisa. A criatura que havia falado com eles estava parada em uma janela, observando-os partir. Ele levantou uma mão com garras no que poderia ter sido um aceno. Ou um aviso. Ou um adeus. Defina o curso para a estação retransmissora mais próxima. Zitra comandou. Queima total. E alguém verifique se há contaminação em nosso casco. Quero que cada molécula daquela nave seja eliminada dos nossos sistemas antes de atracarmos em qualquer lugar. Sua tripulação lutou para obedecer. Mas enquanto eles aceleravam para longe do navio fantasma, Itra não conseguia afastar a sensação de que algo os havia seguido. Não fisicamente. Mas em sua mente. Em seus sonhos isso viria mais tarde. A memória das órbitas vazias que ainda haviam. De um sorriso largo demais para qualquer rosto. De humanos tão determinados a proteger a galáxia que sacrificaram sua própria humanidade. E em algum lugar no escuro, o USSV Persevera uma vez continuou sua eterna deriva. Sua tripulação transformada vigia horrores que nunca deveriam ver a luz de nenhuma estrela. 3 semanas depois, Zitra estava sentada na estéril sala de instruções da estação de comando Meridian. Enfrentando um painel de almirantes de 7 espécies diferentes. A gravação da operação de embarque tocava atrás dela, congelada na imagem do sorriso impossível daquela primeira criatura. Você está nos pedindo para isolar um setor inteiro, disse o almirante Corvin, suas mandíbulas estalando em desaprovação. Baseado em quê? Membros da tripulação deteriorados e avisos vagos? Comandante, você entende o impacto econômico. Eu entendo que 43 humanos se transformaram nisso, interrompeu Zitra apontando para a tela, para conter algo que consideravam pior que a própria morte. Entendo que o que quer que esteja naquele navio tentou romper a contenção enquanto estávamos a bordo. E eu entendo que aqueles humanos ainda estão lá, ainda lutando, ainda mantendo tudo trancado. Ridículo, disse o Almirante 3, um ser cristalino cuja espécie via emoção como uma fraqueza. A ação lógica é enviar uma equipe de pesquisa devidamente equipada. Estude o fenômeno. Entenda isso. Talvez até armar. Não. A palavra veio do fundo da sala. Todos se viraram. Um humano estava na porta. Capitã Saratin, de acordo com a insígnia do uniforme. Seu rosto estava desgastado, seus olhos duros. Atrás dela estavam 2 fuzileiros navais humanos e equipamento de combate completo. Capitão Tim, começou Corvin, esta é uma sessão fechada. Temos monitorado suas discussões, disse Tim, andando até a frente da sala sem pedir permissão. A perseverança foi uma das nossas. E a comandante Zitra está certa. Esse setor precisa ser selado. Permanentemente. Ela colocou um chip de dados na mesa. Contém tudo que a humanidade sabe sobre a missão Perseverance. Não é muito. A nave apagou 6 meses após uma pesquisa de rotina no espaço desconhecido. Enviamos 3 equipes de recuperação. Nenhum retornou. A última transmissão que recebemos foi. Ela pausou a mandíbula com força. 7 palavras. Não vem atrás de nós. Já partimos. A sala ficou em silêncio. Achamos que eram piratas, continuou Tim,
Ou uma falha no reator que os deixou loucos? Nunca imaginamos. Ela olhou para a imagem congelada do tripulante transformado. Dr. James Park, xenobiólogo. Ele teve 2 filhos. Maria Santos, engenheira-chefe. Ela iria se aposentar no próximo ano. Eu conhecia todas as pessoas naquele navio. Sua voz falhou ligeiramente. Então endureceu novamente. Eles escolheram se tornar isso, transformar-se, ficar de guarda por toda a eternidade sobre algo tão perigoso que não podiam arriscar deixá-lo escapar. Isso não é contaminação. Isso não é loucura. Isso é sacrifício. Zitra sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela tinha visto muitas espécies enfrentarem a morte. Mas isso era diferente. Foram os humanos escolhendo um destino pior que a morte pelo bem dos outros. O que eles encontraram? Doutora Mira perguntou calmamente de seu assento ao lado de Zitra. A expressão de Tim ficou vazia. Nós não sabemos. As transmissões foram corrompidas. Mas no registro final, o Dr. Park descreveu-o como antigo. Paciente. Com fome. Ele disse que isso não os matou. Ofereceu-lhes algo. Uma escolha. Evolua ou morra. Tornem-se seus servos ou seu alimento. E eles não escolheram nenhum dos dois, disse Zitra suavemente. Não. Eles escolheram a opção 3. Eles usaram suas próprias pesquisas contra isso. Transformaram-se apenas o suficiente para sobreviver, mas mantiveram a humanidade suficiente para resistir. Para lutar. Para conter. Tim olhou ao redor da sala. Minha espécie tem um ditado. Do coração do inferno eu te apunhalo. Essas pessoas estão vivendo isso. Para sempre. O almirante Tress se inclina para a frente. Se esta entidade é tão perigosa quanto você afirma, por que não destruir a nave inteira? Uma ogiva de fusão faria isso. Nós tentamos, Tim disse categoricamente. 2 vezes. Ambas as vezes as armas apresentaram mau funcionamento antes do impacto. Os sistemas de orientação falharam. Os detonadores recusaram-se a disparar. O que quer que esteja naquele navio pode afetar a tecnologia à distância. A única coisa que o contém é a vontade humana. Teimosia humana. A recusa humana em desistir, mesmo quando desistir seria misericórdia. Ela olhou diretamente para Zitra. Comandante, você fez a coisa certa. Obrigado por honrar seu sacrifício. Por não tentar resgatá-los. Eles não querem resgate. Eles querem ser deixados sozinhos para cumprir seu dever. Zitra assentiu lentamente. O que a humanidade fará? Estamos estabelecendo uma estação de vigilância permanente no limite da zona de quarentena. 3 navios com tripulações rotativas, ordens para destruir qualquer coisa que tente sair. Ficaremos de guarda sobre nosso povo enquanto eles ficam de guarda sobre a galáxia. Por quanto tempo? Perguntou o almirante Corvin. O sorriso de Tim era amargo. Para sempre, se necessário. Isso é o que os humanos fazem. Somos teimosos assim. A reunião terminou com o setor oficialmente declarado fora dos limites. Enquanto os almirantes saíam, Tim se aproximou de Zitra. Comandante, preciso lhe perguntar uma coisa. Quando o Dr. Park falou com você, ele parecia estar com dor. Zitra pensou naquelas órbitas vazias e naquele sorriso muito largo. Mas também para o momento da humanidade que passou. O aviso. A preocupação com estranhos. Não, ela disse honestamente. Ele parecia determinado, determinado. Ele sabia o que estava fazendo e por quê. Ele só queria que saíssemos antes que complicássemos as coisas. Tim assentiu, piscando rapidamente. Bom. Isso é bom. Obrigado. Enquanto o capitão humano se afastava, Zitra gritou. Capitão Queixo? Por que você acha que eles simplesmente não abandonaram o navio? Usar as cápsulas de fuga? Salvar-se? Tim parou e olhou para trás. Por que não somos assim, comandante?
Somos a espécie que corre para edifícios em chamas para salvar estranhos. Isso nos joga em granadas para proteger nosso esquadrão. Isso fica entre monstros e inocentes, mesmo quando estamos irremediavelmente em desvantagem. Ela fez uma pausa. Somos fracos. Somos frágeis. Morremos facilmente. Mas não desistimos. Sempre. Um blog. 6 meses depois, Zitra recebeu uma transmissão secreta. A estação de observação humana relatou atividade incomum. A Perseverança mudou de rumo. Não muito. Apenas alguns graus. O suficiente para mantê-lo afastado de espaços povoados. Longe dos lugares onde viviam os inocentes. Mesmo em seu estado transformado, mesmo travando uma guerra sem fim contra uma entidade além da compreensão, a tripulação da Perseverança ainda protegia as pessoas. Ainda humano nas formas que mais importavam. Zitra arquivou o relatório e marcou-o para arquivamento permanente. Algum dia, quando a espécie mais jovem perguntasse por que a galáxia temia e respeitava a humanidade em igual medida, ela queria que esta história sobrevivesse. A história de 43 humanos que se tornaram monstros para lutar contra algo pior. Que sacrificaram tudo, até eles mesmos, por pessoas que nunca conheceriam. Que provou que a humanidade não era feita de carne e osso. Tratava-se da escolha de ficar de guarda na escuridão. Para sempre.